Boa noite, graça e paz, tudo bem com você? Novamente aqui no Promessas de Esperança, que bom te encontrar e te ver por aqui novamente. E também graça e paz para você que vai assistir depois, à noite, na madrugada, amanhã, final de semana, no feriado. É sempre um prazer te receber. E mesmo assistindo depois, deixe o seu comentário, seu pedido de oração. É muito importante esse engajamento e essa interatividade para todos nós que formamos e produzimos e fazemos a TV Viva a Promessa. É só assim que a gente consegue ter um feedback no sentido de conseguirmos aprimorar e melhorar toda a nossa programação. Legal? E aproveita nesse momento, se inscreve no canal, deixa o seu like, seu comentário e compartilha o link desta transmissão na sua lista de amigos, família, WhatsApp, enfim, divulga aí para todo mundo. Coloca na sua timeline agora este link para que mais pessoas possam assistir esse momento. Legal? Hoje a gente vai tentar responder uma pergunta. Você é um verdadeiro adorador? Você tem certeza que você é um adorador? Fica aí comigo, pega a sua Bíblia e depois da vinheta a gente volta para tentar responder essa pergunta. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, eu vou ler o 21, o 22 e o 23. Em nome de Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Fecha os olhos. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por cada amigo, irmão que compartilha essa hora e participa nesse momento com a gente. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que todos nós possamos, no Teu santo nome, sermos perdoados das nossas dívidas, ofensas, fraquezas, a fim de que a Tua palavra encontre um lugar bom, uma terra boa no nosso coração para crescer, frutificar, produzir e melhorar, Senhor, a nossa jornada e a nossa caminhada. Sê conosco, em nome de Jesus eu oro, amém. O que é que está acontecendo aqui no capítulo 4? O capítulo 4 do Evangelho de João, ele vai falar desse encontro sensacional, espetacular, que Jesus, ele vai ter com essa mulher samaritana. Logo no versículo 3 do capítulo 4, a gente tem essa informação. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Quando você pega mapa bíblico, você vai ver que Judeia para Samaria, a gente pode considerar assim, uma linha reta. Seria um caminho tranquilo. Agora, era-lhe necessário passar por Samaria, na verdade, não era. Quando o texto está falando que ele está deixando a Judéia e indo para a Galileia, a Samaria, na verdade, é o melhor caminho, ok? É o melhor caminho. Você vai em linha reta, você vai passar por Samaria, mas o caminho que os judeus faziam não era esse. Imagina assim, Judéia, Galileia. Então vem aqui está Samaria, a gente faz um desvio,
vai ali, volta e segue. Ou seja, a viagem sempre ficava mais longa, mais difícil. Mas o texto fala que era necessário passar por Samaria. Certamente os discípulos não entenderam. E essa coisa do caminho mais longo e mais perto, eu tive essa experiência uma vez. Eu estava pregando na nossa igreja em São Caetano do Sul, dei uma palestra lá à tarde e eu pregaria à noite numa outra igreja nossa. Eu saio da palestra, entro no carro, coloco o Waze, um local que eu não conhecia, e eu estou indo para essa outra igreja. Na época, quem estava no banco de trás com a gente era a Tawane, minha nora. E a gente indo, a Tawane e Mateus, eles ainda eram namorados. A Tawane morava lá em São Caetano e nós estamos indo. O Waze me dá um caminho que eu ia entrar numa favela. Eu ia entrar nessa favela, a Tawane olhou e falou: "Não, Ed, não entra aí. Vamos por outro caminho. Essa é a favela mais perigosa da nossa região. Tem morte, tem crime, tem notícia ruim todo dia dessa favela." Aí eu desviei e fui pelo caminho que ela orientou. Ela sabia chegar no templo, eu não. O caminho foi mais longo, mas era o caminho mais seguro. Entrar na favela não me daria garantias que eu sairia da favela. E nenhum problema com favela, nenhum problema com a ideia do texto, da explicação, não tem nada a ver com classes sociais, não tem nada a ver com isso. Mas o fato é que nós temos, sim, em todas as cidades, regiões a serem evitadas, porque são mais perigosas. É um fato, gostemos ou não, do nosso tempo e das realidades que a gente enfrenta. Aí Jesus, ele começa dizendo isso, era necessário. O evangelista dá essa narrativa para a gente, era necessário. E qual era a necessidade? Era justamente esse encontro com a samaritana. Aí eles param na cidade de Sicar. Na cidade de Sicar, meio-dia, eles param junto ao poço de Jacó. E ali Jesus fala para os discípulos: ide vocês à cidade e comprem alguma coisa, tragam alguma coisa para a gente comer. Os discípulos vão, Jesus fica só. É nesse momento onde Jesus está só que a samaritana chega com o seu cântaro para pegar água. E ali eles começam um diálogo. Ela tem um cântaro, ela vai pegar água e Jesus é mestre, Jesus me ensina e te ensina como começar uma abordagem. Jesus começa pela necessidade, por aquilo que é comum, por aquilo que ele tem certeza que ela vai ter capacidade de começar um diálogo e responder. Dá-me de beber, me ajude a matar a minha sede. Sol do meio-dia, um poço, uma mulher, um cântaro. Ela toma um susto porque judeus não falam com samaritanos na época. E essa é uma briga antiga que vem de tempos anteriores. Judeus e samaritanos não se relacionam. Além de judeus e samaritanos não conversarem, homens não dirigem palavra e diálogo para mulheres, principalmente em público. Então ali Jesus ele está quebrando paradigmas, quebrando protocolos, rompendo com tradições. E ele começa um diálogo. E a mulher vai no diálogo. E o diálogo vai caminhando, e ela não está entendendo. Até um ponto que Jesus vira para ela e fala: chama o teu marido. Ela fala: não tenho marido. Ele falou: disseste bem, você não tem marido. E esse que você está casada não é teu marido. Portanto, Jesus está falando: você está juntada, você não casou. Quando Jesus revela a quantidade de homens que ela já tinha se relacionado e a atual situação dela, ela é impactada. Ela fala: meu Deus, eu vejo que és profeta, eu nunca imaginei um negócio desse. É quando Jesus vai falar: olha, se você soubesse quem te pede água viva, você pediria para ele e nunca mais você teria sede, porque eu posso te dar uma água que esse poço não pode te dar. Então a conversa vai caminhando, ela fica impressionada por ter a sua vida, a sua intimidade vasculhada, interrompida, e pela forma, acima de tudo, e aí você tem que ler e enxergar isso nas entrelinhas e nas palavras. Jesus em nenhum momento ele é pesado,
ele é quem está ali como um juiz para condenar, mas ele vai tratando da vida dela com verdade, com sinceridade e tratando em cada palavra com amor. E vai falando com calma, com doçura, e as palavras dele vão penetrando no entendimento, no coração, na alma, na psique dessa mulher. E é nesse ponto que Jesus ele vai falar sobre adoração. Ele vai falar, olha, não é aqui, não é nesse monte, não é em outro monte, não é nada disso. Vem a hora em que o Pai vai precisar, ele vai procurar que verdadeiros adoradores o adorem, porque são esses que o Pai procura. Essa é a frase, é a palavra que me incomodou. Esse texto sempre me incomodou. Como assim o Pai procura? Pensa comigo, como o Pai procura? Quem ele está procurando? Para você pensar. Você acha mesmo que Deus é um Deus que está perdido? É um Deus que não sabe onde estão os seus adoradores? É um Deus que, eu preciso procurar até eu achar. Não, Deus sabe onde estão os seus verdadeiros adoradores. Mas o Espírito Santo, Jesus escolheu estas palavras: o Pai procura. O que é que isso significa para mim e para você? Não seria normal a gente imaginar o seguinte: bom, em todas as igrejas cristãs que abrem aos finais de semana, quando elas estão lotadas, lá dentro está lotado de adoradores. Já foram batizados? Já confessaram publicamente que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Então, por que procurar? É só ir numa igreja lotada, pronto, achei, aqui tem um monte de adorador. Não seria normal que na época de Jesus, todas as vezes que as sinagogas estavam lotadas, estariam lotadas de adoradores? Deveria ser normal. Mas não é normal, não era normal. Por isso, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito, todas as emoções, as revelações, as manifestações, todas as coisas sobrenaturais que somente o Espírito Santo pode dar. Em verdade, é gente que se submete à ação do Espírito, mas é gente que abraça de forma convicta as verdades bíblicas. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, você tem certeza que você é um adorador? Nesse ponto do Evangelho, deixa eu te falar uma coisa para você ir pensando junto comigo. Os discípulos ainda não eram adoradores. Os discípulos ainda não eram adoradores de Cristo. Surpreso, né? Pensa comigo. E não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, porque os discípulos, nessa altura, eles já tinham visto muitas coisas. Eles já tinham visto, por exemplo, Jesus curar um leproso. Eles já tinham visto Jesus atender as massas. Eles já tinham visto Jesus perdoar a mulher adúltera e resolver uma parada com uma frase. Mas ainda não eram adoradores. Quando você conhece Jesus como o Criador, você o admira. Quando você conhece Jesus como um sábio, você aprende. Quando você conhece Jesus como o Jesus poderoso, você confia, ele é forte, mas ainda você não adora. Então, se os discípulos não eram adoradores, e tem muita gente dentro das igrejas, nas famílias, que não são adoradores, são o quê? São seguidores. Eu tenho convicção. Eu acredito no texto bíblico, eu sigo a Jesus, eu decidi, mas ainda não são adoradores. E os discípulos sempre foram assim? Não. E é por isso que eu digo para você que não tem problema, porque o momento da adoração, quando você passa a adorar aquilo que você aprendeu e creu, é um processo e é o momento de cada um. Eu vou te mostrar aqui, biblicamente, qual foi a primeira vez que os discípulos em grupo, de forma comunitária, começaram a adorar
a Jesus. A primeira vez que eles o adoraram, porque até então eles estavam admirados, eles estavam aprendendo, eles estavam impressionados, boquiabertos, eles estavam dispostos, como de fato o fizeram, a deixar família, deixar tudo, pegar a cruz e seguir a Jesus. Eles estavam dispostos a entrar numa batalha, numa guerra para seguir a Jesus, mas ainda não adoravam. Eu vou ler para você o momento que isso acontece. Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, a gente chega aqui no versículo 33. Capítulo 14, versículo 33. Olha o que está dizendo aqui. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Presta atenção, esse é o primeiro momento. Você pode procurar na sua Bíblia, nos evangelhos, os evangelistas, os escritores dos evangelhos, antes desse momento, não tem essa informação. Ah, pode ter acontecido, pastor? Pode ter acontecido, mas eu preciso me prender à revelação, à informação e ao texto bíblico. E por que é que vem essa informação aqui? Por que que o evangelista dá essa ênfase aqui nesse episódio? Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Se você tirar essa informação que está entre vírgulas e adoraram-no, a frase dá certo. Olha como ela ficaria. Então aproximaram-se os que estavam no barco, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Você não sentiria falta dessa informação. O que acontece aqui nesse dia, nessa hora? Porque aqui nós estamos num horário mais ou menos 3, 4 da manhã. É uma madrugada. O que aconteceu? Esse dia não foi fácil para Jesus. Esse dia ele começa, imagina o seu principal amigo, aquele amigo assim do peito, do coração. Imagina você receber a notícia daquele amigo crente, ótimo testemunho, uma pessoa fiel, uma pessoa assim exemplar, que só faz o bem para os outros. Imagina você recebe a notícia: sabe o teu amigo? Então, o governador aqui do estado, a esposa dele pediu a cabeça dele numa bandeja. E o governador deu. O teu amigo foi decapitado. Isso provoca em Jesus muita tristeza. É a notícia que ele recebe do amigo João Batista. É assim que o capítulo 14 começa. É um dia terrível para Jesus. Bom, ele fica triste. E o que ele faz? Ele vai se esconder? Não, tem uma multidão seguindo. Então ele vai ministrar para a multidão. E aí, quando termina a ministração, despede a multidão, que é o que os discípulos queriam? Não. Ele pede lá uma comida, alguma coisa, alguém tem que comprar. Os discípulos trazem para ele 5 pães e 2 peixinhos e você sabe o que aconteceu. Um grande milagre. Aí, quando termina, a multidão é despedida, Jesus fala para os discípulos: atravessem, entrem no barco e vão para o outro lado. E Jesus, ele sobe ao monte para orar. Ele sobe ao monte para se isolar. Ele está triste, o dia foi tenso, o dia foi pesado. E esses homens estão indo e eles já estão distantes da costa. Eles já estão navegando algumas horas. E aí o texto vai dizer para a gente que as ondas, elas estão açoitando de forma assim violenta e eles enfrentam vento contrário e não dá para voltar. Eles já estão na 4ª vigília da noite, 3, 4 da manhã. Eles não têm como voltar porque eles estão distantes da praia. Eles não têm como chegar porque estão distantes do alvo. Eles estão, por eles, sozinhos, sem recurso. É neste episódio que Jesus vem andando sobre as águas. É neste episódio que Jesus anda sobre as águas e que Pedro fala: mestre, deixa eu ir. Vem, Pedro. Pedro anda sobre as águas. É um negócio, você fala, não é possível. E aí você sabe que Pedro dá uma vacilada, olha para baixo, deixa de olhar para Jesus e é o momento que ele cai e ele pede socorro. Jesus vai lá, sustenta Pedro e ambos entram no barco. É nesse contexto. Não era numa sinagoga, num templo, numa grande igreja, não era num retiro espiritual, não foi no monte orando, não foi nada disso. Foi no contexto do caos, do desespero, foi no contexto da dor, foi no contexto de estar vendo a morte com os próprios olhos, porque para os discípulos ali a casa caiu, game over,
acabou para a gente, não tem mais vida, não tem mais história para a gente. É quando Jesus chega, ele entra no barco, o mar se acalma e eles se prostram para o adorar. E aí eles vão declarar isso que eu acabei de ler para você: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Por que é que eles adoram nesse momento? Por que é que foi só nesse momento? Porque todas as outras vezes que eles viram milagres, que eles viram coisas espetaculares sendo feitas pelo Filho de Deus, eles admiram, eles respeitam, eles ficam impressionados, mas não aparece essa palavra, eles não adoram. Por que é que aqui eles adoraram? É simples te responder. Porque aqui eles foram salvos. Todas as outras vezes eles eram espectadores. Todas as outras vezes eles assistiram Jesus fazer para outras pessoas e eles eram a plateia. Aqui a corda foi tirada do pescoço deles. Aqui o socorro chegou para eles. Aqui eles foram livres da morte para que pudessem ter vida na narrativa pessoal deles. Portanto, o que resta quando isso acontece é adorar e agradecer, é celebrar ao Rei, é se prostrar, é tirar todas as formalidades, é se jogar no chão com o rosto em terra, porque o Rei entrou no meu barco e me salvou. Isso é o que aconteceu com estes homens nesse momento, na hora mais improvável, no momento mais improvável. Eles adoraram aquilo que eles já sabiam, eles estavam aprendendo, eles conheciam a Torá, eles já tinham ouvido os sermões de Cristo. Agora vem a prática da adoração na hora menos esperada. Como é que está a tua vida? Você é um adorador, você é uma adoradora. Presta atenção, eu não sei qual vai ser a sua hora, dos discípulos foi essa hora. O que eu sei te dizer é, a mulher, a samaritana, ela tinha um cântaro. Ela foi naquele poço para encher um balde de água. E aquilo satisfaria a demanda e a necessidade dela. Um balde de água, poucos litros de água. O que eu sei te dizer é que os discípulos, eles estavam num barco, numa madrugada, cercados por milhões de litros de água. Nem a samaritana conseguiria saciar a sede dela com aqueles poucos litros de água. Nem os discípulos encontrariam salvação naqueles milhões de litros de água. Tanto os discípulos, seguidores, quanto a samaritana, que não era judia, que não era do povo da fé, ela precisava e eles precisaram de um Salvador. A samaritana, quando ela descobre que está diante dela o Messias, o Salvador, ela o adora. Os discípulos, quando eles veem o mestre, o sábio, o pregador, o palestrista, aquele que impõe as mãos e os demônios saem, as enfermidades são curadas, quando eles veem ele entrar no barco, salvando Pedro, acalmando a tempestade e resolvendo a parada, eles enxergam e veem que eles estão diante do Messias, do Salvador. O que eles fazem? Eles o adoram. Você precisa olhar para Jesus e entender que Ele é o Salvador da sua casa, da sua família, dos seus amados, dos seus queridos. Você precisa entender que sem Ele você não sacia a sua sede. Você precisa entender que com Ele você terá fonte de água que vai saciar a sua sede eternamente, porque Ele é o Salvador do seu povo e precisa ser. E que o Espírito Santo crie essa convicção no seu coração, porque Ele precisa ser o seu Salvador.
Antes de você pregar para o mundo que Jesus salva, que Ele cura, que Ele batiza, Ele precisa ser convictamente para você o seu Salvador. É assim que nós o adoramos em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe.
Glória a Deus por mais um momento de reflexão na palavra, glória a Deus por mais um momento de comunhão através do louvor que a gente recebe nessa hora aqui de transmissão. Que Deus guarde a sua casa, a sua vida e a sua família. E a minha oração é que tanto eu quanto você, seja num poço ao sol do meio-dia, seja num mar agitado, bravio, um mar que a gente não controla, seja numa UTI, seja no desgaste de um relacionamento que nos machuca tanto, seja nos conflitos profissionais, seja como for, onde for e quando for, a gente finalmente se prostre e descubra que está muito próximo de nós o nosso Salvador, aquele que nós devemos toda a nossa adoração. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado por esta hora, obrigado pela reflexão na Tua palavra, obrigado pelos nossos irmãos. Abençoa Teu povo e Teus filhos. Abençoa a nossa história, a nossa caminhada e a nossa jornada. Livra-nos do mal, Pai, e nos ensina a Te adorar. Adorar, Senhor, deve ser a nossa vida. Te adorar o tempo todo, desde quando nós nos levantamos até quando nós adormecemos, que a gente possa Te adorar independente da circunstância, da hora e do momento, independente do lugar. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Que Deus, em nome de Jesus, nos guarde, nos abençoe. Amém. Deus te abençoe. Até quinta-feira que vem, às 8h30, aqui no Promessas de Esperança.